área, pisotón. Pisotón en el área, hombre. Eu acho que o Gregory poderia tomar cuidado, né? Aí Sorlote falou que ia marcar 3 gols no Botafogo. Eu só acho que às vezes o Botafogo queima possibilidades de gol. Cruzado, a bola tá viva, gol do Atlético de Madrid. É fraco. O time é ruim. Ô, seu Vitor, como é que fica coração de pai em dia de jogo? Até que enfim esse Griezmann meteu o gol aí, hein? Eu nunca imaginei que ia ver o Botafogo levar um gol do Griezmann. O grupo da morte, o pior grupo, que tinha no mesmo grupo o campeão da Champions League, no mesmo grupo o campeão da Libertadores. Eu também tive uma bola ali no primeiro tempo para fazer o gol. O Simeone engrandeceu o nome do Botafogo para poder justificar a eliminação do Atlético de Madrid. Sim, é uma rivalidade, é um dos últimos 2, 3 anos. E vamos ser campeão do Mundial! É tempo de Botafogo! Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa. Será que o Botafogo vai repetir contra o Palmeiras essa estratégia de se defender e contra-atacar? Rapaziada, Botafogo classificado, não é? Para as oitavas de finais dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vai pegar o Palmeiras de novo, essa rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, rivalidade de Leila Pereira com John Textor, eliminação do Palmeiras, eliminando o Palmeiras, o Botafogo, né, do Brasileirão 2023, ganhando praticamente o título em cima do Botafogo, que era título que estava na mão do Botafogo. O Botafogo respondeu também o ano passado, eliminando na Libertadores e ganhando o Brasileirão em cima do Palmeiras. E a gente vai ter toda essa reação, mas eu vou trazer aqui reações da mídia espanhola, né? Mídia espanhola que inclusive chorando, reclamando muito aí por tudo que aconteceu com o Atlético de Madrid. Algumas pessoas da mídia também reagindo a essa classificação do Botafogo, reações dos torcedores. Ele apareceu novamente, o Snoop Dogg da Shopee, uma grande trollagem. A gente vai falar sobre isso também, né? A reação dos jogadores, o Savarino falou, Igor Jesus. E também o Renato Paiva falou dessa classificação do Botafogo que vai pegar o Palmeiras. E o Abel Ferreira também deu um aperitivo do que a gente pode esperar de Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Já temos o brasileiro nas quartas de finais e a torcida do Botafogo quer que seja o Botafogo, rapaziada. Antes de mais nada, eu peço a vocês encarecidamente, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais. E também se inscreva aqui no botãozinho vermelho. Para começar o nosso vídeo, eu vou mostrar aqui a reação da mídia da Espanha, viu? Mídia da Espanha chorando muito pela não marcação do pênalti em cima do Julián Álvares. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. En el área, pisotón. Pisotón en el área, hombre. Puede ser penalti, van a No puede ser, no puede ser. Esto que es un fracaso. Esto es un fracaso. Oye, si sabes todo, tienes el ego europeo y te piensas que el Atlético de Madrid tiene que ganar a todos los equipos de Sudamérica y en el fondo lo sabes, Luco, y tú piensas que somos muy superiores a ellos. Y basta ya de que nos creemos que somos los mejores, que no somos nadie, no somos nadie. Los equipos sudamericanos no han pintado la cara a nadie. Não somos nada, é o ego do europeu que pensa que vai ganhar do sul-americano, do Atlético de Madrid, y no ganó. La mayoría de equipos sudamericanos están ahora mismo en medio de la temporada, que los equipos sudamericanos no se están enfrentando a muchos de los mejores equipos. Porque igual hoy el Botafogo, en vez de jugar contra el Atlético de Madrid, juega contra el Liverpool y el Liverpool les pinta la cara. Atlético de Madrid, vamos a ver qué. Será que o Botafogo jogando contra o Liverpool, o Liverpool humilhava a equipe do Botafogo? Se queda vivo, pide penalti el Atlético de Madrid, Pide penalti y ojo que viene a la tenga el juego, que van a revisar la jugada. ¡Árbitro, para! Alexander Sorlo del inicio de la jugada. Como esto sea falta, yo dejo de creer en el fútbol, Por favor. Ha indicado falta de Alexander Sorlo. Foi o pênalti, né, que foi dado. Eu vou mostrar a imagem aqui já. O pênalti que seria dado para a equipe do Atlético de Madrid, mas foi anulado por conta da falta de Sorloth. Inclusive o Sorloth que deu uma provocada no Botafogo e o Brown o tirou. Já a gente mostra aqui. Por favor, por favor. Esto ya, mira, vámonos. No sé. 2 metros mide cada uno. Yo creo que cada vez que pase esto en el área va a ser penalti, entonces. Si esto es falta, se acabó. Claro. Es que no entiendo la lógica, la verdad. No entiendo el criterio. Então, realmente, o choro foi grande por conta dessa não marcação do pênalti a favor do Atlético de Madrid.
E realmente, não sei, vocês viram um comentário aí do rapaz dizendo: porque nós europeus temos muito ego. Teríamos a obrigação de ganhar. Será realmente que o Atlético de Madrid teria essa obrigação de ganhar? O Renato Paiva colocou o Simeone em uma armadilha tática. Quem trouxe aqui mais uma reação, lembrando que esse vídeo que eu mostrei é do Futebol Brasileiro. Sigam também o canal Futebol Brasileiro. Todos os canais, todos os perfis estão aqui na nossa descrição, rapaziada. Meus amigos, Tati Mantovani lá da TNT Esportes mostrou a reação dos jornais espanhóis a essa eliminação do Atlético de Madrid para cima do Botafogo. Vai no Marca pra gente mostrar uma das manchetes, por exemplo, que a Espanha tá fazendo, né? O Atlético já ia, não precisava ter expulsado. Era isso que a galera do Marca, por exemplo, trouxe, e tem alguma coisa de arbitragem por aí, né? Vamos pro Diário AS pra gente mostrar mais uma das manchetes. Não pôde e nem o deixaram. Então, vai numa linha de não jogou para tanto, mas também a arbitragem deu uma... não colaborou muito, deu uma atrapalhada. E aí o Simeone filho, nunca vi nada parecido. Acho que ambos foram pênaltis. As decisões não estão indo a nosso favor. Isso ele fala já no intervalo, né? Quando... um pouquinho antes do intervalo tem o tal do pênalti. Foi uma frustração realmente, né, para a equipe do Atlético de Madrid, que contava, sim, com essa vitória em cima do Botafogo, mas o Botafogo marcou muito bem, e o jornal, o AS lá falando, né, não, a gente já não iria bem, não precisava expulsar, já que não foi dado esse pênalti para a equipe do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi convidado a se retirar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, eliminado, voltou para a Espanha, rapaziada. Inclusive, eu vou colocar agora a reação das narrações, viu? O rival que estava reagindo na hora do jogo, Fernando Gil, né, bastante conhecido pela torcida do Flamengo e pelas torcidas rivais, estava torcendo para o Atlético de Madrid, rapaziada. Não sai nem a porrada o gol do... Gol! Caralho, meu irmão. Até que enfim esse Griezmann meteu o gol aí, Foi tarde, hein? Foi tarde, hein? Pô, até que enfim. Meu Deus do céu. Veio o Atlético de Madrid de novo, chupa Botafogo. Agora não, hein? Cara, se tivesse entrado os outros gols, puta que pariu, o Botafogo não perdeu essa classificação porque Deus não quis. Opa! Realmente, o gol tava fechado do Botafogo, viu? Olha a carinha dele, rapaz. Olha a carinha dele. Deixa eu dar mais um zoom aqui, né, na carinha de Fernando Gil. Olha a cara dele de decepção, rapaziada. Falando sério. Não deu. Não deu, Fernando Gil. Os secadores vai ligados. Perdendo a invencibilidade aí. Perdeu a invencibilidade, né? O único brasileiro que perdeu até agora nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Botafogo. Até agora, né, o Flamengo empatou com a equipe do Los Angeles FC, tava perdendo, mas o Alan Cian acabou salvando. Eu imagino aí a reação dele do jogo do Flamengo. Mas não deu certo não, né, Fernando Gil? CK, grande abraço pra você, meu velho. Siga o canal do Fernando Gil. E aqui a narração da Botafogo TV, né? Narração do Botafogo TV ao gol do Griezmann. A bola tá viva, chega pela direita, Correia, bateu, carimba na zaga de novo, vai sobrar pro Julian Álvares, pisou na bola driblando, deu mais um drible, foi no fundo, chutou cruzado, a bola tá viva, gol do Atlético de Madrid. Ó, tava em pé aqui com a mão na cabeça, o comentarista já citou. Griezmann. Eram 86 minutos, né? Ainda haveria o perigo do Atlético de Madrid reagir e fazer mais gols. Griezmann faz o gol de pé esquerdo depois de uma jogada que o Botafogo tinha o perfeito domínio e o controle da bola. A jogada se desenvolveu toda pelo lado esquerdo e o Botafogo tinha a jogada para tentar escapar do ataque adversário. E errou. Não pode tocar. Eu sei que você fica com vontade de tocar curto ali, porque é a saída de Botafogo que estava bem por ali. Mas são outros tempos, né, rapaziada? São outros tempos, realmente. O Botafogo aprendeu a se segurar, aprendeu a sofrer e jogar com o regulamento debaixo do braço. Time copeiro, esse time do Botafogo. Vamos ver aqui a narração
do nosso querido Vitor Costa, da Transamérica. Sobra do Julián Álvares, é a pressão do Atlético. Julián Álvares, ele contra o Matheus Ponte, levantou na área, sobrou. Olha o Griezmann, bateu, tá lá! Gol do Atlético! Antoine Griezmann, 41 minutos do segundo tempo e o Atlético de Madrid sai na frente. A jogada pela esquerda, na insistência, o cruzamento veio para a segunda trave e o Griezmann emendou de primeira para o fundo da rede. O Atlético marca o primeiro, vibre como vibra a galera em Madrid, porque Griezmann, camisa número 7, mexe no placar da Transamérica agora. Atlético de Madrid 1, Botafogo 0, Léo. No outro vídeo a gente trouxe, né, a reação também do Vitor, bastante animado com o gol do Botafogo para cima do PSG. Você vê que ele tá mantendo, né, o profissionalismo, aí grande narrador realmente, o Vitor Costa, e trazendo o que realmente estava acontecendo. Né? Teria que tomar cuidado, o Botafogo, que o jogo ainda não tinha terminado. E a jogada, o gol tinha que acontecer em uma jogada do Julián Álvares. Lado esquerdo, ele dribla a marcação, faz o cruzamento, a bola passa por toda a defesa do Botafogo e o Griezmann no segundo poste com gol vazio abre o placar. Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Sobra do Julián Álvares, é a pressão do Atlético. Gol do Griezmann, o único gol da vitória em cima do Botafogo, do Atlético de Madrid. E agora eu vou colocar a reação de vários comentaristas e vou começar pelo André Henning, não é, que ainda não tinha aparecido, né, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui no nosso canal. Vou colocar o comentário dele sobre esse grupo da morte do Botafogo e essa classificação, pra mim, heróica do Botafogo. Aí sim, hein? Mais um brasileiro confirmado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E esse, pra muita gente, foi inesperado. Porque lá quando saiu o sorteio da fase de grupos, muita gente achou que nesse momento o Botafogo estaria arrumando as malas para pegar amanhã o primeiro voo de volta pro Brasil. Nada disso. O Botafogo não só se classificou nesse grupo com 2 europeus fortes, como bateu o campeão da Champions na caminhada. Então olha aqui, ó, empate triplo, Botafogo classificado em segundo lugar junto com o PSG, campeão do grupo. E esse gol que o Botafogo tomou no finalzinho contra o Atlético de Madrid, ele dá uma mexida geral, né? A começar no próprio Botafogo, porque eu imagino que o Palmeiras vai se classificar em primeiro e o Inter Miami em segundo. Foi exatamente o que aconteceu, né? Palmeiras em primeiro, Inter Miami em segundo. Logo mais à noite, lá no outro grupo. Então, o Botafogo, ele pegaria o Inter Miami. Agora vai pegar o Palmeiras. É um confronto mais indigesto, né? O Inter Miami, eu acho que o Botafogo seria muito favorito. Agora contra o Palmeiras, se confirmar a classificação do Palmeiras em primeiro mesmo, aí não tem favoritos. Mexe também com o outro lado da chave, onde o Flamengo já está confirmado. O PSG é quem vai lá pro outro lado da chave. Então, é de se lamentar esse gol aí que o Botafogo perdeu, mas tem que comemorar a classificação. A primeira coisa que o Botafogo tem que fazer agora é comemorar a classificação, porque pouca gente acreditou no Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo. Parabéns, Botafogo! E que venham os próximos brasileiros classificados aí. Olha aí o André Henning parabenizando a equipe do Botafogo. Ele tocou no ponto que eu queria falar com vocês também. Nessa questão de Palmeiras ou Inter Miami. Pra mim, olha, pode ser um absurdo, mas eu creio que pra mim, para o Botafogo, foi melhor pegar o Palmeiras. Por quê? O Botafogo, nas últimas 2 eliminatórias contra a equipe do Palmeiras, levou vantagem. Eliminou o Palmeiras na Libertadores da América e também ganhou o Campeonato Brasileiro em cima da equipe do Palmeiras, quando o Palmeiras havia ultrapassado a equipe do Botafogo, faltando 3 rodadas para o final, e na antepenúltima rodada, o Palmeiras enfrentou o Botafogo dentro do Allianz Parque e perdeu por 3-1. Estava ganhando por 3-0 e dominando o jogo dentro do Allianz Parque a equipe do Botafogo. Então, na minha opinião, foi melhor pegar a equipe do Palmeiras. Vocês viram o que aconteceu em Inter Miami e Palmeiras. O Luis Soares desequilibrou, fez uma jogadaça, golaço. Messi joga muita bola. Esse time do Inter Miami do meio pra frente é muito bom. E até a zaga também deu uma ajustada. Agora eles vão pegar o PSG do outro lado da chave, na chave do Flamengo, que está classificado para lá, e o Botafogo fica desse lado aqui da chave e vai pegar a equipe do Palmeiras. Quem sabe realmente o Botafogo passe às quartas de finais. Mas tem jogo, viu? Pra mim tá em aberto, vai ser um jogaço difícil,
E eu vou dar a minha opinião já, viu? Eu acho que vai para os pênaltis, viu? Eu creio que vai para os pênaltis, Botafogo e Palmeiras, rapaziada. Segura a emoção, torcedor do Botafogo. Outro que falou também foi o Rica Perrone e fala do gigantismo do Botafogo nessa Copa. O grupo mais difícil do Mundial. O grupo da morte, o pior grupo, que tinha no mesmo grupo o campeão da Champions League, no mesmo grupo o campeão da Libertadores e no mesmo grupo o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, que bateu o Barcelona esse ano, bateu o próprio Paris Saint-Germain na Champions League na primeira fase, enfim. O Atlético de Madrid, que é colocado como, né, um time forte, tá? O terceiro colocado todo ano lá no Campeonato Espanhol, então é a terceira força da Espanha, e a gente vê que, de novo, o Botafogo fez um jogo tranquilo, não se preocupou em atacar, um jogo totalmente atípico. Se fosse pau a pau, acredito que o Botafogo até poderia ter ganhado o jogo, porque o time do Simeone, como todos os times que o Simeone montou nesse Atlético de Madrid, ele contra-ataca, ele não sabe atacar, ele não sabe jogar pra cima, ele não sabe fazer. É um treinador retranqueiro pra caceta. Pois é, o Renato Paiva estudou bem a equipe do Atlético de Madrid, entregou a posse de bola para a equipe do Atlético, o Atlético que joga de forma reativa, não propositiva, não propôs no jogo, mas sim, joga sempre nos contra-ataques, com alta velocidade, ficou bastante encaixotado na marcação do Botafogo. Catimbeiro, tem as suas qualidades do caralho. Se tivesse passado em primeiro lugar, teria pego o Inter Miami. Mas eu creio que no geral, eu creio que pegar Messi seria pior. Mas realmente esse gigantismo do Botafogo aí, passando nesse grupo da morte. E o Gian Oddi também falou sobre essa questão desse grupo e do Botafogo ter o caminho mais árduo de todos os brasileiros. O Botafogo venceu o time a ser batido na competição. E acho que passar desta fase, no caso do Botafogo, é o grande feito dentre os times brasileiros nessa Copa do Mundo. Independentemente do que aconteça. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi espetacular. Mas assim, eu já imaginava antes da Copa do Mundo que o Flamengo poderia vencer o Chelsea. Então, eu olho para o grupo do Botafogo e vejo o Botafogo passar, ainda que na segunda colocação, e digo, cara, esse é o grande feito dentre os times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo. E a gente imagina que todos os brasileiros podem avançar, né? Agora faltam o Palmeiras e o Fluminense confirmarem suas vagas, o Flamengo já estava garantido. Também é um grande feito. Mas... Todo mundo apostava que o Botafogo não passaria para essa próxima fase. O torcedor do Botafogo sempre acreditou. Mas esse grupo era o grupo mais temido por motivos óbvios. Claro que fica um gostinho amargo, porque acho que aí é pelo contexto do jogo. Não é nem porque você perdeu do Atlético de Madrid. É porque você tomou um gol, perdendo a liderança da chave, faltando 5 minutos, mais ou menos, para o fim da partida. E também quem falou foi o Carter, né? Esse dia foi louco. Vocês conhecem o Carter que bateu aquela bola no peito no jogo da seleção brasileira, que já tinha visualizado isso e isso aconteceu na vida dele. E ele falou, né? Quem diria o Botafogo enfrentar e levar um gol do Griezmann? Eu nunca imaginei que ia ver o Botafogo levar um gol do Griezmann, mas foi isso que aconteceu. O Botafogo perdeu por 1-0, mas num jogo importante, que o Botafogo podia perder sim, e ainda assim se classificar, como acabou acontecendo. Aconteceu com a vitória do PSG, um empate triplo com 6 pontos no confronto direto. Cada um ganhou, cada um perdeu, e aí o Atlético de Madrid acabou fora porque tomou 4 gols na estreia contra o PSG. E essa vitória de 4 gols foi o que espantou mais ainda a todos os brasileiros, né? E realmente pensava que o Botafogo perderia do PSG, porque o PSG goleou na final da Champions por 5-0 a Inter de Milão, não deu chances, foi impiedosa. E no primeiro jogo nos Estados Unidos, 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Grande resultado para o Botafogo, porque o que valia hoje exatamente era a classificação. E vou falar um negócio pra vocês, é muito bom ver o futebol brasileiro jogando com esses caras de igual para igual. O Botafogo hoje jogou de igual para igual com o Atlético de Madrid. Você sabe que no campeonato lá na Liga, né? O Atlético de Madrid, o Barcelona, o Real Madrid, o Bilbao, às vezes, são os times que se revezam ali na elite do futebol espanhol. E o Botafogo hoje mostrou que se jogasse na Liga, estaria disputando ali em cima com o Atlético, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bilbao. É isso. Esse é o futebol brasileiro. Pode colocar os times brasileiros nessas ligas europeias aí, que realmente estariam brigando por títulos. E o Bruno Formiga falou aqui da questão do Julián Álvares, né? Sendo muito bem marcado pela defesa do Botafogo, apesar do gol. Ele matou qualquer possibilidade do Atlético jogar por dentro. Tipo ali, o Julián Álvares não teve jogo, pô. Ele tentou muito.
A bola, o Atlético, inclusive, acho que eu vi um dado do Opta, foi o jogo nos últimos, acho que 6, 7 anos que o Atlético mais tocou dentro da área a bola, fora do Metropolitano. Mas assim, muito pela aquela... Não era construído, né? Era vamos lá. Porque o jogo, o Alan e o Gregory mataram tudo que podia acontecer na frente da área ali. Eu achei o jogo do Gregory muito bom. Acho que o cartão era evitável. Mas ali, cara, tu estando ali no jogo, tu entendendo que se tomar 2 vai virar um pandemônio aquilo ali, dá uma segurada, acho que faz parte. E aí, beleza, ele tava pendurado, agora vai ficar fora de um jogo. Agora tu vai sentir falta do Gregory nas oitavas de final. Não, mas rapaz, o Gregory suspenso... O Bruno Formiga falou aí, né, dessa marcação do Botafogo em cima do Julián Álvares. Saiu o gol da equipe do Atlético de Madrid. Não foi de Julián Álvares, foi de Griezmann, entrou descansado no segundo tempo. Mas o Julián Álvares, atacante extra classe. Como fez falta a equipe do Manchester City, né, nessa temporada, após a saída para o Atlético de Madrid. Mas ele ficou encaixotado na marcação do Botafogo. Que zagueiros, viu, o Barbosa e o Jair. O Jair, pra mim, é seleção brasileira. Seleção brasileira pode levar pra Copa Carlo Ancelotti, que merece. Quem falou também aqui foi o Marcelinho Carioca, viu? Falou da força do Atlético de Madrid, ou não? O time do Atlético de Madrid é fraco. O time é ruim. E o Botafogo, hoje, já com o resultado ali favorável, ele segurou mais um pouquinho. Porque se ele tivesse precisando mesmo, ele teria feito os gols. Então foi um desleixo do Botafogo. Só fazer 3 gols para poder se classificar. Foi um desleixo do Botafogo? Não. Se acomodou, porque o resultado estava favorável para ele, mas ele tem um padrão tático muito bom. E até a pergunta que você fez, sai o Gregory, quem que vai entrar? Quem vai fazer essa marcação forte e o toque de bola refinado do Gregory? É isso que nós vamos ter que entender e saber quem é essa peça de reposição. Mas Para mim... Eu acho que o Renato Paiva pode optar por Danilo Barbosa para continuar com esses 3 jogadores. Agora, como é contra o Palmeiras, possa ser que ele abra um pouquinho. Ele coloque um Santi Rodrigues ou um Montoro, não é? Que entrou bem na partida contra o Atlético de Madrid. Já tinha entrado contra o PSG, mas entrou muito bem contra o Atlético de Madrid. Pode figurar aí como titular e ele abriu um pouco mais esse meio de campo, já que o Palmeiras gosta daquela ligação direta, né? De Everton para os atacantes, não trabalha tanto a bola no meio de campo. O Botafogo hoje tem uma grande equipe, não sei se tem ainda as peças. Você vê, sai o Alex Telles, entra o Cuiabano que divide cabeça, absurdo, se joga na bola, vai com tudo. A zaga firminha, o Barbosa e o Jota Martins, né? Isso. Bem firme, os caras altos. Ligados o tempo todo. Um descuido que saiu ali, o gol ali foi... Pronto, é isso aí. O Marcelinho falou, eu concordo com ele. Essa equipe do Atlético de Madrid é fraca. Pra cima do Botafogo, fraca. Ganhou porque o Botafogo já tá... só seria eliminado se levasse 3 gols. Então, pra mim também é fraco. Concordo com o Marcelinho Carioca. Eu vou deixar uma dica aqui, inclusive, do Botafogo. Assistam o jogo de Palmeiras e Inter Miami. Eu narrei aqui, né, no Solta a Voz Tiba. E eu sempre falo que o Palmeiras joga na base da imposição física e na base dos lançamentos longos. Então fica aquele abafa ali, Gustavo Gomes na entrada da grande área, Flaco Lopes, Richard Rios, que é para colocar a bola de cabeça, chegar dividindo, muita força física realmente do Palmeiras. Se vocês verem o primeiro gol da equipe do Inter Miami, a zaga do Inter Miami, o jogador ele dá um chutão por cima. Então, quando ele dá o chutão por cima daquele abafa do Palmeiras, ele pega de 7 a 8 jogadores ali dentro da grande área do Palmeiras, fazendo aquela pressão na imposição física e na alta concentração que o Palmeiras tem. Essa bola passa por cima de todo mundo. Então, pega o Palmeiras totalmente desguarnecido, com 2 jogadores na marcação, 2 ou 3 jogadores na marcação. O Murilo foi correr para marcar o Allende, que fez o primeiro gol da equipe do Inter Miami, acabou se machucando. Pode ser um desfalque importante aí contra a equipe do Botafogo. Então, rapaziada, o Rica Perrone também falou isso. E o Botafogo não quis ganhar a partida, apenas administrar. Nós não vou fazer 3 gols em 5 minutos, embora seja o Botafogo, né? Não tinha porquê. Eu só acho que às vezes o Botafogo queima possibilidades de gol. E hoje eu repito que eu até entendo por causa do tempo, mas muitas vezes eu acho que o Botafogo queima a possibilidade de contra-ataque e matar o jogo quando ele faz o giro. E vários jogadores do Botafogo hoje fizeram isso, de receber a bola, tá correndo na direção do gol e fazer o giro. Gira e dá pra trás. Gira e dá pra trás.
Eu entendo, você não quer perder a bola, quer que o tempo passe, mas pô, tem hora que você... Cara, se eu acelerasse aqui e jogasse na área, talvez eu tivesse a oportunidade de achar o Igor, alguém, fazer 1-0, e aí eu matava completamente o jogo. E o calor, né, Rick? O calor muito grande lá no Rose Bowl, lá em Pasadena. Então o Botafogo realmente estava se poupando, tocando bola, ficando com o controle da bola para não correr tanto atrás do Atlético de Madrid e cozinhando o sapo em água fria. Quando o sapo quisesse pular, já não conseguiria mais porque estaria derretido. Então, assim, eu acho que o Botafogo, às vezes, poderia ter tido um pouco mais de ambição de fazer o gol. Mas, cara, se classificar no grupo que o Botafogo se classificou, que no dia que foi sorteado, todo mundo tava falando que o Botafogo tava fora, que o Botafogo não ia passar, me desculpe, irmão, o Botafogo deu um tapa na cara de todo mundo e falou assim, ó, perdi do Atlético de Madrid porque eu podia ir no último minuto, porque eu já tava classificado. Sim. Ganhei do Paris Saint-Germain, ganhei do Seattle e fiz o mesmo número de pontos do Paris Saint-Germain no grupo. Porra, vai falar o que desse time, irmão? Vai falar o que desses caras? Tem que bater palma, o Botafoguense tem que estar feliz pra caralho, não tem porém nenhum, só lamentar o cartão amarelo do Gregory, que é uma pena, mas não vejo nada demais, além do que, tudo que o Botafogo teve que correr contra o Paris Saint-Germain também pesou hoje. O Botafogo também não estava fisicamente 200%, faz calor pros caras, cansa pros caras, mas cansa o nosso também, pô. Então realmente teve muita estratégia a equipe do Botafogo a realmente cozinhar essa equipe do Atlético de Madrid. Mandou nesse grupo, fez o jogo que queria dos 3 jogos. Inclusive o Brown trouxe um vídeo aqui, ó, falando da reclamação dos torcedores do Flamengo, porque o Botafogo jogou o PSG do lado do chaveamento do Flamengo, lá do outro lado. Essa resenha que tá muito boa, mano. Com a derrota, né, o gol sofrido aos 41 minutos do segundo tempo pelo Griezmann, o Botafogo perdeu o jogo do Atlético de Madrid, tá classificado, mas se classificou em segundo lugar. Em primeiro lugar, passou o Paris Saint-Germain, que venceu o seu jogo contra o Seattle Sounders e no saldo de gols levou a melhor. E aí o Botafogo postou, Botafogo classificado, jogaram o PSG pra nossa chave, seus vagabundos. O Flamengo da depressão, que é uma página engraçada pra caralho. Olha pra isso, rapaziada. Tomar no cu, Botafogo, porque porra, jogaram o Paris Saint-Germain, se o Flamengo passar na sua chave, pode ser que pegue o Benfica, né? Encara simplesmente o PSG nas quartas. Esse gol do Atlético tirou o Flamengo da semifinal do Mundial, diz aqui o Corneta Warriors. Mas aí eu vou pra minha resenha aqui também. Vocês não falaram que o Botafogo só se retrancou, que o Botafogo jogou igual não sei quem pra ganhar do PSG? Bom, agora vocês vão poder jogar no... Mas ele tá onde aqui? Brown, onde é que você tá, rapaz? Me ajuda a te ajudar. Estilo ofensivo contra o Paris Saint-Germain. Aí quem sabe vocês ganham o jogo. Brincadeiras à parte, rapaziada. Falando seríssimo agora. De fato, né? Um clássico é um clássico. Qualquer um pode ganhar. Botafogo, Flamengo e tal. Mas o confronto com o Paris Saint-Germain, apesar do Botafogo ter vencido o jogo, porra, é outro nível de desgaste, é outro nível de preparação, é outra parada. E inclusive ele falou desse nível de desgaste. Esse jogo do Atlético de Madrid veio depois de um desgaste muito grande físico e psicológico da equipe do Botafogo também. Mas todo o tempo o Botafogo teve a oportunidade de mandar no jogo. E continuando aqui ainda no Brown, ele trouxe aqui uma provocação do atacante Sorloth, da equipe do Atlético de Madrid, um fanfarrão, e ele gastou ele aqui, viu? Aí Sorloth falou que ia marcar 3 gols no Botafogo, que era capaz do jogo ser 4, 5-0. Aí Sorloth. Meu irmão, acho que o único gol que esse filho da puta fez na vida foi o jogo que eu tava, que foi Barcelona e Atlético de Madrid lá em Barcelona. Tá tomando. Meu irmão, a Noruega só produziu 3 coisas na história norueguesa, tá? Só. 4 coisas. Haaland, Odegaard, geleira e metrô. Aí o Atlético de Madrid postando 3-0 no raio. Deu uma gastada, hein? Deu uma gastada, hein, Brown? 4-0 na Real Sociedade, 4-1 no Betis, 3-0 no Girona. Meu irmão, vai pra casa do caralho. Estou achando que essa porra aqui é bagunça, aqui no... o que? Brasileirão é Sparta Praga? Sparta Praga não. Isso porque eu não tava ligando, né? Europeu não liga pra essa porra. Ó a carinha deles lá. Olha a carinha deles lá do banco de reservas, que não liga pra nada, que não liga pra essa Copa do Mundo de Clubes. O Atlético de Madrid, que não ganha nada. Imagina ganhando uma Copa do Mundo de Clubes dessa, com uma premiação milionária. Eu passei ali no corredor, né? E os jogadores do Atlético de Madrid estavam, porra, chateados, óbvio, né? Porra, cara de poucos amigos. Olha lá. Eu creio 3. E tu?
otário, vai crer na puta que te... Ei! E o amigo do Braulio também deu uma gastada aí, com razão, em cima da equipe do Atlético de Madrid. O Bruno Formiga, ele colocou aqui as notas para a equipe do Botafogo. Eu vou colocar aqui na tela. John, seguro, saindo bem, não teve culpa no gol, nota 8. Vitinho, seguro também, não pôde ir tanto e ficou dando conta ali dos lados do campo, 7. Jair. Pô, excelente a zaga pra mim, 8,5 os dois, assim, e foram consagrados, tá, pelo Concordo. Atlético de Madrid. Os cruzamentinhos de frente ali, é tudo que o zagueiro quer. Jogaram muito, 8,5 por 2. Alex Telles. Alex Telles acabou saindo depois, né, acho que por uma questão até física também, e vou de 7. Alan, cara, Alan e Gregory dando muita conta ali da frente da área, Alan 7,5. Gregory pra mim 8, jogou muito ali, às vezes colado no Julián Álvares o tempo inteiro, como joga esse cidadão, né? Marlon Freitas, numa rotação abaixo, mas necessária ali para dar uma temporizada no meio campo, 7,5. Arthur foi um pouquinho apagado, né? Ele serviu para dar uma fumaça, mas pouca efetividade, 6. Agora, marcou muito, né, o Arthur, indo e voltando para marcar os jogadores do Atlético de Madrid. Igor Jesus acertando quase tudo, quase fez um golaço de canhota. Putz, a primeira fase dele é maravilhosa, 8. Savarino sumido, ainda perdeu um gol que poderia ter feito 1-0 ainda no primeiro tempo e matado o confronto, né? Acho que não foi bem. 5,5, vai. Newton entrou muito bem, 7,5. Cuiabano manteve ali, nota 7. Mateu Ponte também, é difícil fazer uma avaliação do Mateu Ponte, eu vou botar um 6,5, vai. Santi Rodrigues. Os últimos dois jogaram o quê? 15 minutos aí, é difícil dar uma nota, vai. Eu vou na nota de partida, 6 pra cada. Montoro também, tá na mesma pegada aí, nota 6, nota de partida. E Renato Paiva, o treinador. Acho que fez a leitura do jogo certinha, foi matando os espaços ali do Atlético. Aí eu acho que a coroação, mesmo com a derrota de um todo, né? Acho que nota 8 pro Renato Paiva. Olha aí, vocês concordam com essas notas de Bruno Formiga? Eu acho que deu uma nota até baixa para o Savarino, apesar do Savarino ter perdido o gol. Vou mostrar aqui o gol perdido de Savarino, uma grande defesa do Oblak, mas o Oblak é um grande goleiro, né? Você joga contra Mbappé, contra Rodrigo, contra Vinícius Júnior, faz grandes defesas. O Oblak é um goleiraço. Então eu acho que eu daria mais um meio aí para o Savarino. Um 6, uma nota 6. O Savarino realmente batalha muito, luta muito, joga muita bola pela equipe do Botafogo. Já o Fábio Luciano deu um puxãozinho de orelhas em cima do Gregory. Joga muito, mas tem que ter cuidado com esses cartões amarelos, porque tudo é estratégia. Eu acho que o Gregory poderia tomar cuidado, né? Acho que é uma observação que a gente faz aí com relação ao Gregory, porque ele é muito bom jogador, ele é muito importante para o Botafogo, mas em alguns momentos ele passa um pouquinho do ponto, como o lance do pênalti também, né? Teve uma penalidade pro Atlético. Foi? Não. Teve uma falta antes, Plia, que foi dada. Então, mas eu acho que se não tem a falta antes, eu acho que o juiz marcaria a penalidade. Foi a jogada com o Gregory, eu vou mostrar aqui, não é? No replay, realmente, se não tivesse sido marcado falta em cima do Jair, não é? Do Sorlote, aquela bola seria pênalti. Isso de fato é verdade. Teria sido penalidade máxima contra a equipe do Botafogo. Pra gente encerrar essa parte da mídia, que eu vou passar para os torcedores, Thiago Leifert falou sobre essa expectativa de mais o Palmeiras e Botafogo agora pela Copa do Mundo de Clubes. Será que o Botafogo vai repetir contra o Palmeiras essa estratégia de se defender e contra-atacar, estilo Marrocos na Copa do Mundo de 2022, que fizeram isso muito bem, sair em velocidade e se defender direitinho? Ou contra o Palmeiras, que é um time que eles já conhecem, vai ser um jeito diferente de jogar? E qual seria a resposta do Palmeiras? Se o Botafogo jogar fechadinho de novo, para jogar no contra-ataque, o Abel vai deixar a bola parada no meio de campo, mandar os jogadores cruzarem o braço e ficarem olhando um na cara do outro? Pronto, aí justamente dar a posse de bola para a equipe do Palmeiras pode ser a estratégia. Porque o Palmeiras é forjado para jogar no jogo reativo, não propositivo. Agora, tem jogadores de qualidade também para propor o jogo. Tem Estevão, o Alan que tá pedindo passagem. E o jogo vai ser o jogo mais chato da história da Copa do Mundo de Clubes até aqui? Ou o Abel vai querer mandar no jogo? O que vocês acham que vai ser um jogo diferente? Eu não acho que o Botafogo vai só para contra-atacar como desse jeito. Eu também não acho que o Palmeiras vai se expor da mesma forma como aconteceu ontem à noite, que é o jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que vai ser um jogo chato. Acho que vai ser um jogo bem burocra, no primeiro tempo principalmente. Acho que eles vão tomar muito cuidado
jogo de mata-mata e um jogo único. Então eles vão tomar muito cuidado. Eu acho que a tendência é os dois times serem super cautelosos e tentarem esticar ao máximo a corda. Acho que dificilmente vai ser uma trocação. Tomara que eu esteja errado, tomara que seja um jogaço, um 4-3 de novo, como a gente já viu em outras oportunidades. Mas eu acho que vai ser bem chatinho o jogo. Sábado, né? Sábado agora, né? Sábado, 1 da tarde aí de Brasília. Sábado, 1 da tarde, horário. Sábado, 1 da tarde, horário de Brasília. Palmeiras e Botafogo. Mas eu creio que vai pros pênaltis. Isso é assunto proibido, viu? Lá no Allianz Parque, porque o Palmeiras não tem muita sorte, né? Nas loterias de pênaltis. Eu falo loteria, mas é um costume. Pra mim não é loteria. Pra mim é... Você tem que ter muita categoria, né? E capacidade para passar nas cobranças de pênaltis. O Botafogo, inclusive, passou nos pênaltis em cima da equipe do São Paulo em pleno Morumbi, na Libertadores da América. Então, o Everton realmente é um goleiro que tem um aproveitamento abaixo nas penalidades máximas. O John pode se dar bem. Então vamos ver, vamos aguardar. Tá gostando do vídeo? Vai deixando o teu like, vai comentando aqui. Comenta porque... vocês sabem, o YouTube, se você comenta no vídeo, ele vai entregar para mais pessoas. Eu sei, torcida do Botafogo, vocês querem estar muito mais na mídia, que eu creio que realmente o espaço que o Botafogo tem é diminuto na mídia. Então vocês comentando, compartilhando, o YouTube vai entregar para mais pessoas esse vídeo, rapaziada. Meus amigos, vou passar agora para a reação dos torcedores, viu? Quem falou aqui foi o pai do Arthur. O pai do Arthur está lá nos Estados Unidos e está acompanhando o seu filho jogando no Botafogo na Copa. Vamos botar ele aqui, o pai de Arthur. Ô, seu Vitor, como é que fica o coração de pai em dia de jogo? É o seu Vitor. Rapaz, é muito difícil. Resposta. Quer dizer, é uma sensação maravilhosa, de orgulho, por ter um filho que está participando de um grande jogo. Uma decisão desse tamanho, que é o sonho de todo qualquer atleta, como também todo qualquer pai, né? Ter um filho num campeonato dessa extensão. E a outra dimensão, é claro, a gente fica tranquilo e seguro, né? Porque não sabe o que vai ocorrer. E filho é filho, né? Todo qualquer empurrão ou queda é sempre uma dor muito grande. Mas... É aquela coisa, né, rapaz? Você tá vendo seu filho e quer que ele tenha integridade física. Eu sei o que é passar isso, meu amigo. Vamos rezar para que tudo dê certo. E o meu resultado é 2-1 para o Fogão. Você sempre participou? Sempre. Desde quando ele saiu de casa, foi pro Palmeiras aos 15 anos. 17 anos já resolvi deixar a minha família para acompanhá-lo, né? Só depois que ele casou foi que eu deixei ele tomar um rumo, cuidar da família dele, mas mesmo assim, aonde ele está, a gente corre atrás, porque... E sempre a gente tem essa sorte, graças a Deus, ter o pé quente. Raramente, das vezes que eu fui no jogo dele, ele perdeu, sempre ganha. Olha aí, ó. Raramente perde, sempre ganha. Perdeu, mas ganhou, né? O Atlético Madrid perdeu da equipe aliás, o Botafogo perdeu para o Atlético Madrid, mas acabou levando essa classificação. Aí está o seu Vitor, o pai do ponta Arthur, né? O Arthur que vem subindo de produção, né? Ex-jogador, inclusive, cria da equipe do Palmeiras, né? O Arthur, e vai pegar o Palmeiras aí. Será que terá a lei do ex? Deixa aqui teu comentário. Rapaziada, aqui foi a torcida do Botafogo, né? Lá no Rose Bowl, ó. Quando tava perdendo da equipe do Atlético Madrid e a torcida gritando, vamos virar fogo. Aqui, ó. E a torcida do Atlético Madrid tristinha. E a torcida do Botafogo fez uma grande festa, né, rapaziada? A torcida do Botafogo fez uma grande festa lá na praia do Rio de Janeiro. E o assunto foi um pouco, viu? Foi o Palmeiras. Tempo de Botafogo, campeão da Libertadores, ganhando campeão da América e vamos ser campeão do Mundial. Olha aí, ó. Tempo de Botafogo. Eita! Sábado a gente vai comer porco. Sábado a gente vai comer porco. Olha aí, rapaziada, são as provocações. O torcedor tá aqui, tá? Calma aí, amigo. Calma. Tô aqui com a camisa do meu pai, cara. Hoje vai fazer 9 anos que eu não tá mais aqui. Que não tá mais aqui. Mas esse cara que me fez botafoguense aqui, ó. E eu amo Botafogo. Vamos, pai, essa classificação vai pra você. Agora é mata-mata, não interessa o adversário. Não interessa. Palmeiras, pode esperar que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer. Vamos, Botafogo, lute. É isso, William. A galera tá esperando o Palmeiras na próxima fase. E o Botafogo... Campeão da Libertadores. O Botafogo é uma das equipes, né, que
que tem essa tradição de sempre passar de pai para filho essa torcida e o torcedor fazendo aí a homenagem a seu pai, Roque, né, que nos deixou, mas deixou de herança torcer para o Botafogo aí, para o seu torcedor. E quem apareceu novamente, rapaziada, foi ele, viu? Foi ele, a trollagem. Olha ele aí, ó. Snoop Dogg ataca mais uma vez lá no Rose Bowl, lá em Pasadena, rapaziada. Uma trollagem do Maurício Meirelles. E eu caí também, não só eu, mas vários torcedores do Botafogo, a imprensa especializada, todo mundo caiu na esparrela do Maurício Meirelles, que trollou. O cara é um gênio, realmente, Maurício Meirelles. Grande abraço pra você que arranjou esse Snoop Dogg da Shopee e também o Johnny Depp, rapaziada, das profundezas da internet. Meu Deus do céu! Mas uma trollagem realmente muito... Uma ótima sacada, né? Se colocar Snoop Dogg. Ah, eu sou amigo de Anitta, ela manda pra mim vídeos do Botafogo, eu acompanhei o gol de Maurício em 89. Esse Maurício Meirelles não tem aparelho não, viu, rapaziada? Assista um outro vídeo, o react que eu fiz aqui do PSG, né? Passou o sufoco para o glorioso. A capa tá aqui, rapaziada, do nosso canal. Mas agora eu vou mostrar aqui a reação dos jogadores, né? Jogadores da equipe do Botafogo falaram ao final do jogo. E que eu vou trazer aqui, né? É o Barbosa. Barbosa disputando jogadas aqui no começo da partida, né? Não tinha bola perdida pro Botafogo, não, viu? Olha aí, ó. Tentou a jogada aqui, o Atlético Madrid pelo lado direito. Ele não desiste. Pediram toque de mão. O juiz não deu. Ele disse que bateu no peito dele. Aí depois o juiz deu a falta. Muita reclamação, mas não tinha bola perdida. Não tinha bola perdida pela equipe do Botafogo. Vou mostrar os lances também aqui, né? Vou mostrar os lances. O gol perdido do Savarino por esse ângulo aqui. Hoje do torcedor. Lá do Rose Bowl, rapaziada. Tá sensacional. O Igor Jesus, o Savarino saiu da cara do Oblak. Realmente fez uma grande defesa. E aqui a reclamação do pênalti, né? Reclamação do pênalti em cima do Julian Alves, o cruzamento. Mas aí foi por conta dessa jogada aqui, né, que o Sorloth acabou empurrando o Jair. Muita gente reclamou porque disse que o Jair não caiu. Olha aqui, ó. É esse empurrão aqui. Pra mim, esse empurrão é o suficiente. É o suficiente pra ser marcado falta. O atleta do Botafogo não caiu, mas pra mim foi falta. Queria saber a opinião de vocês. E na sequência, realmente, o Gregory acabou fazendo pênalti em cima do Julian Alves. Aqui está outro ângulo. Outro ângulo, né, da jogada. Cruzamento que veio da direita. O Sorloth ali disputando espaço com o Jair. Empurrou o Jair. A bola sobrou aqui. E foi marcado. Não foi marcado o pênalti, mas depois foi revisado esse pênalti. E o Botafogo acabou se salvando aí dessa jogada por conta da falta do Sorloth em cima do nosso queridíssimo Jair. E aqui outra defesa espetacular. Defesa, rapaziada. Sempre o Botafogo jogando por aquela bola, né? Sempre jogando por uma bola. Aqui o Depou saindo cabisbaixo da partida, né? Claro, o Atlético Madrid queria avançar, mas é bom ver a gente indo perder, né? Meu Deus do céu, como é bom. Esse Depou aí jogou pra caramba contra a seleção brasileira. Acabou nos humilhando, 4-0 em cima do Brasil. Mas é bom demais ver o Rodrigo Depou passando dessa forma, viu? E aqui foi o gol do Griezmann, né, rapaziada? Por esse ângulo aqui. Cruzamento que veio da esquerda, a bola passou por toda a defesa do Botafogo. E o Griezmann, que tem realmente muita qualidade, muita capacidade, e acabou finalizando lá dentro do gol. 1 para a equipe do Atlético Madrid, 0 para a equipe do Botafogo. O gol do Atlético por outro ângulo, não é? Uma jogada bonita aqui pelo lado esquerdo. Cruzamento, passou por todo mundo. Tinha 1, 2, 3, 4 jogadores do Botafogo ali, por onde a bola passou. E o Griezmann, que tem muita qualidade, muita capacidade técnica, acabou realmente finalizando para o gol. E o Savarino valorizou muito a classificação do Botafogo, viu? Tentamos desde o primeiro tempo e o segundo tempo fazer gol. Eu também tive uma bola ali no primeiro tempo para fazer o gol e não concretei. Mas eu acho que a gente estava preparada para esse jogo, tanto para o do PSG contra o Atlético. Eu acho, como vocês pensam, quizás foi surpresa ganhar o
contra o PSG, mas eu acho que o Botafogo estava preparado para isso. E bom, hoje perdimos o jogo, é assim, mas conseguimos a classificação que foi o mais importante. É muita inteligência emocional, né, dessa equipe do Botafogo. Ele falou aí, né? Vocês preveram que a gente fosse eliminado e a gente passou à frente. Cuiabano também falou aqui e disse que o Botafogo provou seu valor. A gente jogou muito bem. Todos duvidavam da gente, porque é um grupo muito difícil, então desacreditado, a gente foi trabalhando em silêncio e muito feliz também por essa classificação. Agora temos mais 4 finais pela frente, então voltar a trabalhar, amanhã a gente já viaja e voltar a trabalhar essa semana, ver o adversário que a gente vai pegar para estudar o adversário e fazer uma excelente partida e passar para a próxima fase, que é o mais importante para a gente. Palmeiras, é o Palmeiras. Bem, e aqui o Arthur falou, né? O Arthur também falou, eu mostrei o pai, agora eu vou mostrar o filho, o Arthur, feliz pela classificação do Botafogo. Mas não é desculpa, acho que a gente sabia que eles iam impor o jogo demais, a gente tinha que ter uma oportunidade, a gente não foi efetivo como no jogo do Paris Saint-Germain. A gente chegou algumas vezes e não fizemos gol, mas agora a gente comemorar que a gente está classificado. A gente sai triste pelo resultado do jogo de hoje, né? Que o empate acho que era de bom tamanho, mas sofremos o gol ali, então a gente sai triste, mas feliz com a classificação. Acho que é um equilíbrio de emoções, acho que algumas partes da gente a gente vai comemorar mesmo, porque é um feito muito inédito pra gente, mas triste pelo resultado. É um equilíbrio de emoções, ele falou. Mas essa equipe do Botafogo, ela foi forjada, não é? Há muita... As perdas, né, do Campeonato Brasileiro de 2023, a perda daquele campeonato ensinou muito. E o Botafogo aprendeu muito. O John Textor sempre liderando bem aí, sempre chegando junto dos jogadores. Está lá nos Estados Unidos, sai pela Califórnia, encontra os torcedores encontraram ele em uma pizzaria. Do nada chegou o John Textor, a galera tava comendo, do nada chega John Textor, rapaziada do Botafogo. Então ele tem esse trato, tem esse zelo. Amigo, é aquela coisa, o olho do dono engorda o boi. Então o John Textor tá de olho em tudo que tá acontecendo no Botafogo. Agora tá com uma dor de cabeça, viu? Porque o Lyon foi rebaixado para a Série B da Ligue 1, rapaziada, da Ligue 2, né? Lá na França. Então a preocupação é muito grande. E é tudo ou nada para o John Textor, que colocou o Crystal Palace à venda. A sua participação está pedindo 120 milhões de libras para poder vender a equipe do Crystal Palace e injetar na Eagle Football e, de uma forma ou outra, injetar uma grana na equipe do Lyon. Ou vender, né? Ou vender o próprio Lyon. O Botafogo já vem ajudando também as equipes da Eagle Football com as premiações que o Botafogo está ganhando. Já vai passando aí de 100 milhões de reais de premiação. Só nessa primeira fase, a equipe do Botafogo vai chegando aí se aproximando a 120 milhões. Então é uma grana muito importante para a Eagle Football, que é a equipe controladora de John Textor. Mas voltando aqui ao futebol, eu vou colocar aqui o nosso querido Cadu Barbosa. Grande abraço para você, torcedor do Botafogo, é uma grande influência social da equipe do Botafogo. Falou do respeito do Simeone e de quanto foi difícil para o Atlético Madrid pegar campeão da Champions e campeão da Libertadores no mesmo grupo. Fala aí, Cadu. O Simeone engrandeceu o nome do Botafogo para poder justificar a eliminação do Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes, e eu achei isso muito maneiro. Porque enquanto alguns jornalistas espanhóis estavam fazendo perguntas bem ácidas, ele jogou a real que falou: meu irmão, eu caí no grupo do campeão da Champions e do campeão da Libertadores e fiz o mesmo número de pontos que eles. Porque enquanto tem muito jornalista, tanto aqui do Brasil quanto do lado da Europa, querendo desmerecer o futebol sul-americano no geral, o Simeone jogou a real na cara deles, falando que, meu irmão, não tinha muito o que fazer. É o campeão da Libertadores que tá do outro lado. Fez 6 pontos, a gente também fez. E aí é questão do desempate. Eu acho que essa é uma das paradas mais legais desse Mundial de Clubes. Porque a gente vê que sempre quem colocou o futebol sul-americano muito abaixo do europeu foram basicamente os torcedores e a imprensa. Exatamente. Agora, também, Cadu, por conta da qualidade do jogo. E a qualidade do jogo é muito bom de se ver também na Europa, na UEFA Champions League. Mas sim, nós temos qualidade, temos um futebol diferente, uma cultura diferente, um jogo de muita marcação, de preenchimentos de espaços, que foi o que a gente viu aí
desse Botafogo nessa primeira fase. Tá vendo o Guardiola, o Luiz Henrique, agora o Simeone, todas as vezes que eles falam do nosso futebol e principalmente do Botafogo, eles engrandecem não só o clube quanto os nossos feitos para mostrar, falar, meu irmão, a gente perdeu, a gente foi eliminado porque é o Botafogo do outro lado, irmão, não é qualquer coisa não. Então eu acho que esse é o principal título que os brasileiros podem trazer aqui pro futebol quando a gente voltar desse Mundial de Clubes. É o respeito que a gente tem das pessoas que trabalham dentro do futebol lá na Europa. Se fosse ruim, né? Concordo com tudo que o Cadu falou aí. Se fosse ruim o nosso futebol, a gente exportaria tantos jogadores como a gente exporta. Ó, o Estevão tá indo para o Chelsea. O Luiz Henrique foi embora por uma escolha dele pro Zenit, mas poderia ir para uma equipe muito maior. O Luiz Henrique joga uma bola do caramba. Craque realmente. Está aí acompanhando o Botafogo nos Estados Unidos, né? De folga, lá do Zenit, né? Acabou a temporada. E realmente, o respeito que Luiz Henrique falou do Botafogo e também o Simeone é digno da gente pontuar. E sobre esse respeito, sobre esse desmerecimento, o Renato Paiva falou aqui, eu separei 2 vídeos do Renato Paiva. O primeiro foi sobre o Mundial e sobre a diferença de horário dos continentes, né? O calor. Vamos ver falar aqui. No, buenísima. Como te digo, es una competición que aquí sí pone los diferentes continentes y equipos de muchos continentes jugando con alguna regularidad. O sea, hay un grupo, siempre haces 3 partidos y después sigues adelante. Hay 32 equipos que representan muchos continentes y eso para la tal discusión de cuál es el mejor continente y quién gana y quién es mejor, te pone un poquito, no te da definiciones totales, pero te pone ahí. Qual é o melhor continente? Qual é o melhor futebol? Ele está trazendo aqui esse pensamento, essa linha de pensamento. Ya algunos ejemplos. Entonces, me gusta muchísimo, en especial, primero que todo, lo que mi equipo está haciendo. Después, Que escudo é esse que colocaram aqui do Botafogo? Que los equipos brasileños están haciendo. Tal vez jugar a esta hora es muy difícil para los jugadores, pero entiendo que las horas también tienen que ver con otros continentes. Hay una diferencia horaria muy grande. Top la organización, top la idea, top los equipos y muy feliz por estar aquí y orgulloso por el trabajo de mi equipo. Top por estar aqui, top pela ideia da Copa do Mundo de Clubes, top pelas equipes. Palavras bonitas, viu, do Renato Paiva, realmente. Está muito orgulhoso do que o Botafogo vem fazendo e de tudo que vem acontecendo nessa Copa. É uma Copa bonita de se ver, realmente. Parou o Brasil. O Brasil tá ligado nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Por quê? Qual é o grande X da questão? Qual é o grande X da questão? As torcidas estão sendo representadas. Tanta gente não torce para a seleção brasileira, né? E realmente o torcedor ele tem mais identificação com o seu clube do que com sua seleção. Aqui no Brasil é assim. Então a gente está vendo uma festa muito bonita, tanto dos torcedores brasileiros como de outros continentes. A gente viu aí uma festa bonita da torcida do Al-Ahly no grupo do Palmeiras, fanáticos realmente. E ele falou dessa questão do horário, né? Por conta de ter vários continentes, os jogos estão sendo disputados nesse horário para poder fazer essa composição, né, com os continentes dos horários. Muitos jogos, inclusive, passando de madrugada na Europa. Mas agora, como os jogos vão a partir das quartas de finais e alguns jogos das oitavas serão às 13 e às 16 horas, esse jogo do Botafogo e Palmeiras mesmo vai ser 1h da tarde do sábado, aí o horário já muda e a audiência vai aumentar ainda mais na Europa. E o Renato Paiva deu uma cutucada também sobre o desacreditamento do Botafogo em grande parte da imprensa brasileira. Fica a classificação e eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico. Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, que tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Olha aí, ele inclusive utilizou, né, uma expressão portuguesa, até a quinta casa. Se eu falasse, iriam me levar até a quinta casa. O que significa, né, que ele foi irônico, né, que a pressão foi muito grande
em cima dele. Quando ele usa essa expressão, a pressão passou dos limites, em outras palavras. Então, realmente, é o desabafo e a ironia do Renato Paiva, agora classificado com a equipe do Botafogo. E quem falou no final da entrevista coletiva foi o Abel Ferreira sobre mais esse confronto entre Palmeiras e Botafogo, rapaziada. Clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro. A Pimenta, como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético de Madrid. Portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe. Às vezes é que me digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados. Vocês viram a velocidade que há. Olha aí, ó. Falando também do gramado, viu, Abel Ferreira? Portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. Pronto, colocou o Botafogo, respeitou o Botafogo, claro, né? O Abel Ferreira sempre exaltando, né, o adversário, para também deixar o seu grupo ligado, né? Grupo do Palmeiras, o Palmeiras não pode levar, que já está ganhando de forma alguma, é uma Copa. E o Botafogo também não. Então será um jogo muito estudado, para mim um jogo muito tático, certo? Onde o Botafogo pode fazer a diferença com o Savarino ali no meio de campo, como o Savarino fez a diferença, por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro, lá no Allianz Parque. Para mim é o jogador-chave, eu creio que o Abel Ferreira tá ligado nele para marcá-lo. O Igor Jesus, um centroavante espetacular, joga por uma bola a equipe do Botafogo, mas eu creio que vai atacar um pouquinho mais, viu? A equipe do Palmeiras. Vai jogar postada para jogar nos contra-ataques. Foi assim que jogou no Allianz Parque. E mais uma vez eles se reencontram agora pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Que jogo, hein, rapaziada? Que Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma audiência espetacular. Eu agradeço a todos que estão aqui também no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. A gente teve a oportunidade de fazer um grande vídeo e esse vídeo foi visto por muitas pessoas. Eu agradeço imensamente e peço a vocês também, impulsiona o nosso vídeo, compartilha, deixa teu like, comenta. É muito importante porque o algoritmo entende que vocês estão engajados no vídeo e gostaram e vão passar para ainda mais pessoas. E, como é de praxe, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, deixa teu like aqui no vídeo, assiste os outros vídeos sobre o Mundial de Clubes. Tem uma entrevista coletiva muito boa do Abel Ferreira, falando, né, do que esperar do Palmeiras, e a gente tá vendo na prática nesse Mundial. E também o react que eu fiz aqui sobre a vitória do Botafogo em cima do PSG. Vai ser um jogaço, Botafogo e Palmeiras, e eu peço a vocês, deixa aqui também o palpite do jogo. O que é que você acha que vai acontecer? Se vai ter pênaltis, se vai ser decidido na prorrogação ou no tempo normal. Valeu, rapaziada! A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem ligados, ative o sininho das notificações que vocês receberão todos os novos vídeos. Valeu, meus amigos!